A oposição na Câmara trabalha em um projeto que torna o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível nas próximas eleições. Você já imaginou um cenário em que os condenados pelos atos de 8 de janeiro fossem simplesmente perdoados? Pois é, essa possibilidade não só existe, como está sendo articulada dentro do Congresso Nacional, e o próprio presidente Lula acaba de levantar um alerta. Segundo ele, há risco real de aprovação de um projeto de anistia que pode mudar completamente o rumo da política brasileira. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira e, claro, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então já sabe, se inscreve aí e bora juntos mergulhar nessa polêmica. Agora vamos ao ponto central. Durante uma visita a Belo Horizonte, Lula se reuniu com ativistas na comunidade do aglomerado da Serra e afirmou que o Congresso pode votar um projeto que daria anistia aos condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. E mais, essa proposta poderia até mesmo beneficiar Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado pelo STF. Lula foi claro: nós corremos o risco da anistia. O Congresso não é eleito pela periferia, e a extrema-direita ainda tem muita força. Ou seja, segundo o presidente, esse não é um debate apenas jurídico, mas também profundamente político, onde forças conservadoras e progressistas voltam a se enfrentar. E aqui eu quero ouvir você. Você acha justo anistiar quem foi condenado pelos atos do 8 de janeiro? Ou acredita que isso seria um retrocesso para a democracia brasileira? Escreve sua opinião nos comentários, porque esse debate é fundamental. O pedido de Lula foi direto. Ele convocou os apoiadores para se mobilizarem contra essa possível votação. Na visão dele, a batalha não está apenas no STF, mas também nas ruas, nas periferias e na consciência popular. É uma tentativa de politizar ainda mais a base social, mostrando que o futuro da democracia não depende só das instituições, mas também da pressão da sociedade civil. E isso levanta uma questão crucial. Até que ponto a mobilização popular pode, de fato, influenciar uma decisão do Congresso? Será que os parlamentares vão ceder ao apelo de Lula e da esquerda, ou a pressão da oposição vai prevalecer? Deixe nos comentários. Na sua opinião, quem tem mais força nesse momento, Lula e sua base social ou a oposição que articula a anistia? Eu vou destacar as opiniões mais interessantes no próximo vídeo. Se no primeiro momento Lula falou em risco e pediu mobilização, é importante entender como essa proposta de anistia vem sendo articulada. A oposição no Congresso estaria se movimentando para aprovar um projeto que perdoaria não apenas os manifestantes condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas também poderia abrir caminho para beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado no STF. E aí a pergunta que não quer calar: será que a anistia é uma forma de pacificação nacional, ou é, na verdade, um prêmio para quem tentou abalar a democracia? Lula foi enfático. Segundo ele, o Congresso não é eleito pela periferia. Com isso, o presidente quis destacar que a composição atual do Legislativo não necessariamente reflete os interesses das classes populares. Ele reconheceu que o Congresso tem ajudado em algumas pautas do governo, mas alertou que a extrema-direita continua com muita força, o que torna essa disputa ainda mais acirrada. E aqui eu quero ouvir sua opinião. Você acha que o Congresso atual representa de fato os interesses da maioria dos brasileiros, ou ele está mais alinhado com grupos de poder e elites políticas? Escreve aqui embaixo, porque essa é uma discussão que mexe com a raiz da democracia. Agora vamos pensar juntos. Historicamente, anistias já foram usadas em outros momentos da política brasileira. Lá atrás, durante a redemocratização, tivemos a Lei da Anistia de 1979, que perdoou crimes cometidos tanto por opositores da ditadura quanto por agentes do próprio regime. A diferença é que, naquele momento, a medida foi entendida como necessária para encerrar um ciclo autoritário.
Mas será que hoje estamos diante de uma situação semelhante ou completamente diferente? Imagine o impacto. Pessoas condenadas por depredação, por invasão das sedes dos três poderes e até por tentativa de golpe poderiam voltar à liberdade com um simples ato do Congresso. Para uns, isso significaria apagar um episódio traumático e seguir em frente. Para outros, seria um recado perigoso de que é possível atacar a democracia e, mais cedo ou mais tarde, escapar das consequências. E você de que lado está? Acha que a anistia traria paz e reconciliação ou seria um incentivo para novos atos radicais no futuro? Deixe seu comentário, porque a sua visão é fundamental nesse debate. Um ponto que chamou bastante atenção na fala de Lula foi o pedido para que as periferias se engajem mais nos debates nacionais. O presidente disse claramente: é um momento em que a gente precisa politizar nossas comunidades. Ou seja, Lula não está falando apenas de Brasília ou do Congresso. Ele está trazendo a disputa política para dentro do cotidiano das pessoas, para os bairros, para as ruas, para as favelas. E aqui eu já quero jogar a bola para você. Você acredita que a população das periferias está realmente disposta a se engajar nesse debate político, ou esse é um assunto que ainda parece distante da realidade do dia a dia? Comenta aqui embaixo, porque essa é uma questão que pode definir os rumos da mobilização que Lula pediu. Mas não foi só Lula quem falou. A primeira-dama, Janja da Silva, também entrou na conversa e fez um pedido direto aos ativistas: ajudar na comunicação do governo. Para ela, não basta depender da SECOM e dos vídeos institucionais postados nas redes sociais. É preciso voltar à comunicação boca a boca, como era feita 20 anos atrás, quando não existia rede social. Essa fala é reveladora. Mostra que o governo acredita que a batalha política não será vencida apenas no Congresso ou no STF, mas também na disputa de narrativas, no contato direto com as comunidades e na construção de um discurso que chegue ao povo. Agora pense comigo. Será que essa estratégia de comunicação mais próxima, mais pessoal, pode realmente fazer diferença na percepção popular sobre temas tão complexos como a anistia? Afinal, não estamos falando apenas de leis ou julgamentos, mas de como as pessoas entendem a democracia e o futuro do país. Outro detalhe importante foi a crítica de Lula aos chamados falsos patriotas. Ele acusou aqueles que antes se enrolavam na bandeira brasileira de agora pedirem intervenção dos Estados Unidos, citando inclusive o ex-presidente Donald Trump. Para Lula, esse movimento mostra contradição e falta de coerência política. E aqui vai mais uma provocação. Pedir intervenção de outro país pode ser considerado uma forma de traição à pátria? Ou, para alguns, isso seria apenas liberdade de expressão? Essa é uma discussão que mexe com conceitos profundos de soberania e patriotismo. Tudo isso mostra que o debate em torno da anistia vai muito além de um simples projeto de lei. Envolve identidade nacional, mobilização social e até mesmo a disputa simbólica sobre o que significa ser patriota no Brasil de hoje. Então comenta aqui. Na sua opinião, quem está vencendo essa guerra de narrativas? A oposição que fala em anistia ou Lula, que fala em politização e resistência? Vou destacar os comentários mais interessantes no próximo vídeo. Agora que já entendemos a preocupação de Lula e o papel que a oposição vem desempenhando, precisamos olhar para o impacto político que essa proposta de anistia pode ter. E aqui a discussão fica ainda mais quente. Afinal, quem realmente ganharia e quem perderia com a aprovação dessa medida? De um lado, Jair Bolsonaro surge como o principal beneficiado. Caso o STF o condene por tentativa de golpe, a anistia aprovada pelo Congresso poderia simplesmente apagar essa condenação. Imagine só, um ex-presidente que corre o risco de pegar décadas de prisão de repente é salvo por uma canetada parlamentar. Isso não teria um peso gigantesco na política brasileira? Agora vamos refletir juntos. Se Bolsonaro for anistiado, isso o fortaleceria como liderança política, transformando-o em símbolo de resistência, ou seria visto pela sociedade como um atalho para escapar da justiça? Quero que você deixe sua opinião nos comentários, porque essa é uma das questões mais polêmicas deste momento. Do outro lado,
Lula e seu governo teriam que lidar com uma derrota simbólica e política. Afinal, o presidente já declarou que considera essa anistia um risco real para a democracia. Se o Congresso ignorar esse alerta e aprovar a medida, isso mostraria não apenas a força da oposição, mas também os limites da capacidade de Lula de mobilizar sua base. E aqui surge outra provocação. Até que ponto Lula consegue influenciar o Congresso atual? Ele mesmo reconheceu que, embora tenha conseguido aprovar vários projetos importantes, a extrema-direita segue com bastante poder. Será que a estratégia de mobilizar as periferias e a base social vai ser suficiente para pressionar os parlamentares? Há ainda outro detalhe que não pode ser ignorado: a mensagem que o Brasil passaria ao mundo. Em um momento em que democracias pelo planeta enfrentam crises e desafios, um país como o nosso aprovar anistia para condenados por tentativa de golpe teria repercussão internacional imediata. E aqui eu quero ouvir você. Qual seria a imagem do Brasil lá fora se essa anistia passar? Um país conciliador ou um país que fecha os olhos para ataques à democracia? Além disso, existe o risco de efeito dominó. Se hoje se anistia atos contra o Estado Democrático de Direito, qual será o limite amanhã? Que tipo de precedente o Congresso estaria criando para o futuro? É uma discussão que ultrapassa os nomes de Lula e Bolsonaro e mexe com a própria ideia de justiça e responsabilidade no Brasil. Então comenta aqui. Você acha que aprovar essa anistia seria um passo em direção à paz política ou um enorme retrocesso democrático? Sua opinião é fundamental para esse debate e pode ajudar a gente a entender como o povo brasileiro está enxergando essa batalha. Chegamos ao final dessa análise, mas o tema está longe de acabar. O debate sobre a anistia no Congresso promete ser um dos mais intensos de 2025. De um lado, Lula e seus aliados alertando para o risco de retrocesso democrático. Do outro, a oposição articulando para transformar a anistia em um símbolo de resistência contra o que chamam de perseguição política. E aqui está a grande questão. O que o Brasil quer ser daqui para frente? Um país que pune severamente ataques à democracia ou um país que busca a reconciliação, mesmo que isso signifique abrir mão da punição? Pense comigo. Caso o Congresso aprove a anistia, os condenados pelo 8 de janeiro, incluindo manifestantes comuns e até figuras de liderança, poderiam ser libertados. Isso mudaria completamente o rumo das discussões sobre o futuro político do país. Mas se a proposta for rejeitada, teremos um recado claro de que não há espaço para impunidade em relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Agora, eu quero saber de você. O que é mais importante neste momento? Justiça ou pacificação? Essa é a pergunta que está no coração de todo esse debate. Escreve aqui nos comentários, porque sua opinião pode enriquecer muito essa discussão. Outro ponto importante. Não podemos esquecer que essa disputa não é só sobre Lula ou Bolsonaro. Ela é sobre instituições, sobre o Congresso, sobre o STF e sobre a capacidade do povo de se mobilizar. Como Lula mesmo disse, é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. E aqui, meu amigo, minha amiga, é onde você entra, participando, opinando, debatendo. Pois é, essa é a proposta com texto amplo que promete anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e perdão a partir do dia 14 de março de 2019. Por que a partir dessa data? Porque foi quando o inquérito das fake news foi instalado no Supremo Tribunal Federal. O texto dos integrantes da oposição promete anistia para aqueles que são investigados, processados ou condenados por condutas como ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral e aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações de natureza assemelhada às anteriores. A previsão, inclusive, valeria
para manifestações feitas nas redes sociais, matéria publicada pelos nossos setoristas do Congresso Nacional, Emily Benck e Matheus Salomão, indicando que os integrantes do Congresso Nacional, especialmente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estão trabalhando em um texto que promete anistia, inclusive permitiria que o ex-presidente pudesse disputar as eleições do ano que vem. É bem verdade que esse texto ainda precisa ser protocolado, ele ainda não foi protocolado e precisaria ser aprovado tanto na Câmara como no Senado. E se tem uma coisa que ficou clara ao longo deste vídeo, é que o Brasil vive um momento decisivo. Qualquer resultado, seja a aprovação da anistia, seja a sua rejeição, vai deixar marcas profundas na política e na sociedade. Então já sabe, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. O Congresso vai aprovar a anistia? Lula vai conseguir mobilizar sua base contra essa proposta? Ou a oposição vai sair vitoriosa dessa batalha? Quero muito ouvir suas opiniões, porque esse é um debate que não pode ficar restrito às cúpulas do poder. E antes de encerrar, não esqueça, se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando de perto os próximos capítulos dessa novela política, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Aqui no Linha Direta, a gente vai seguir acompanhando cada passo desse embate histórico. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.